Projeto de lei da Câmara número 14, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. Altera a Lei número 8.069 de 1990, o Decreto-Lei 3.689 de 1941, a consolidação da Lei do Trabalho, a Lei 11.770 de 2008 e a Lei 12.662 de 2012. A matéria tramita em regime de urgência, nos termos do requerimento 1420 de 2015, para dar parecer em plenário pelas comissões de Educação, CAI, CDH e CCJ. Passamos a palavra à senadora Fátima Bezerra. Mais uma vez aí, cumprimentar. A Fátima, Eu quero que tu fique no PMDB ainda, vou sentar. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, eu quero aqui primeiro dizer da alegria, né, de ter sido relatora do projeto na Comissão de Educação, senador Romero Jucá, e agora também relatora aqui no plenário, uma vez que, de acordo com o nosso regimento, em regime de urgência, o projeto chega finalmente para ser apreciado. Eu quero começar aqui saudando o deputado Osmar Terra, deputado com quem eu tive também a alegria de conviver lá na Câmara dos Deputados, e em nome do deputado Osmar Terra, autor do projeto de lei que trata do marco legal da primeira infância, eu quero também saudar os demais parlamentares, tanto deputados e deputadas federais, como também senadores e senadoras que participaram intensamente desse debate. Quero aqui também, senador Romero, fazer um registro muito especial à Rede Nacional em Defesa da Primeira Infância. Quero homenagear todos os integrantes da rede pelo quanto do empenho que eles tiveram na formulação e na luta pela aprovação desse projeto. E peço aqui permissão para saudar a Rede Nacional da Primeira Infância na pessoa do seu Vital Didonê, assessor legislativo, um especialista, um professor, um dos maiores estudiosos da educação infantil, não só no Brasil, mas a nível mundial. Quero ainda, senador, acrescentar que o projeto vem da Câmara, portanto, agora em fase conclusiva e, pelo visto e para nossa alegria, será aprovado por unanimidade e, portanto, será sancionado pela presidenta Dilma, sem vetos, nós esperamos. Queremos, portanto, colocar que ele veio da Câmara depois de um intenso debate lá na Câmara. É importante aqui ressaltar que esse projeto foi objeto de um seminário internacional, da Císio Peroni também está aqui, a quem quero cumprimentar, realizado lá no âmbito da Câmara dos Deputados, com a participação do CONANDA, da rede, dos parlamentares, e seminário internacional que contou com a participação de diversos outros países, e o projeto foi extremamente elogiado, né, pelo seu conteúdo inovador, naquilo que ele traz, senador Romero Jucá, do ponto de vista de fortalecer as diretrizes direcionadas exatamente para a política da primeira infância, né? Então, o projeto foi muito debatido. Quero aqui também mencionar a participação do governo federal, que através da Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação, ou seja, o governo federal também que participou intensamente desse debate. E, em síntese, senador, demais senadores e senadoras, na verdade, o projeto fixa princípios e diretrizes para as políticas públicas voltadas para a primeira infância, na medida em que o projeto define como primeira infância de 0 a 6 anos. Esse é o período exatamente definido como a primeira infância. O projeto está, evidentemente, que em perfeita sintonia com o ECA, porém, o projeto, ao apresentar uma série de proposições, inclusive de iniciativas inovadoras, ele vem com o intuito exatamente de particularizar o olhar sobre as características etárias do desenvolvimento infantil nessa faixa. Faixa essa já reconhecida
né, pelos especialistas em neurociência, em psicologia, até em economia, né, o reconhecimento de que é exatamente nessa fase, de 0 a 6 anos, né, que deve-se ter o maior cuidado, porque é exatamente nessa fase que se tem, né, um papel especial do ponto de vista da formação da criança, da formação do adolescente, da formação do adulto ou da adulta que ele virá a ser. Ou seja, os primeiros anos, né, da criança são fundamentais para o bom desenvolvimento da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade psicomotora, etc., etc. Então, senhor presidente, o projeto tem em torno de 45 artigos, só para se ter uma ideia da grandiosidade, né, deputado Osmar Terra, do projeto. O projeto, portanto, fala do Estatuto da Criança e do Adolescente, o projeto fala também da CLT, o projeto também fala do Código Penal. Fala na medida em que o projeto faz alterações ou acréscimos. Por exemplo, no que diz respeito à questão da CLT, é importante aqui destacar os avanços contidos no projeto, na medida em que o projeto aprovado vai assegurar que tenhamos um período de licença maior, tanto para o pai como para a mãe. Por exemplo, o pai, que hoje a licença paternidade, senador Romero Jucá, é de 5 dias, com esse projeto passaria para 20 dias. E com um detalhe, isso não vai onerar a empresa, uma vez que só terão direito a essa ampliação da licença, ao invés de 5 dias, a licença paternidade, mais 15 dias, só terão direito aqueles trabalhadores que forem vinculados às empresas que participam do chamado programa Empresa Cidadã. E a empresa, portanto, esse custo da licença será equacionado através exatamente da renúncia fiscal. Outro dado interessante é que, durante o período da gravidez, o pai, o companheiro, enfim, pode dispor de até 2 dias, né, exatamente para acompanhamento, né, com a mulher, do ponto de vista, né, do período de gestação, um período que todos nós sabemos, né, da sensibilidade que esse período envolve e, portanto, requer atenção e cuidados mais especiais. Mas não é só 2 dias para o período da gestação. O projeto inova também, né, Dacísio, quando propõe mais um dia de licença após o parto, o que é muito interessante. O projeto inova também quando propõe que no período de 1 ano, ou seja, a cada ano, o pai pode dispor de um dia de licença exatamente para acompanhamento dos temas ou de assuntos de interesse exatamente da criança durante esse período. Então, eu quero aqui, só rapidamente aqui, senador Jucá, agora colocar que, como eu já falei, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados por unanimidade, depois de 1 ano de audiências públicas, seminários regionais, debates em fóruns especializados dos diferentes temas abordados e discussões na própria comissão. Já destaquei aqui que o governo federal participou intensamente desse debate e é importante frisar que o projeto de lei está em consonância também com o Plano Nacional de Educação. Do ponto de vista conceitual, o marco da primeira infância aqui, ora em debate, está em total sintonia com os conceitos lá no novo Plano Nacional de Educação. Ele está também em sintonia com o PAC, que é o programa o Plano de Ações Articuladas. Como já falei, o CONANDA, que participou intensamente, a Rede Nacional da Primeira Infância, aqui já destacando os avanços que fixa princípio e diretriz para as políticas públicas voltadas para a primeira infância, né? Recomenda também mecanismos de coordenação intersetorial em âmbito federal, estadual e municipal
para a gestão integrada das políticas públicas, que reduzem custos e aumentam sua eficiência e eficácia. Portanto, é uma legislação muito avançada. O projeto estende o olhar sobre todos os direitos da criança na primeira infância e na sua relação com a família: saúde, educação infantil, proteção social, defesa contra as diferentes violências, aleitamento e formação do vínculo, convivência familiar e comunitária, identificação de sinais de riscos para o desenvolvimento sadio da criança. O projeto trata ainda de ações de orientação e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. O projeto trata ainda de garantir a formação continuada dos profissionais que atuam diretamente com a criança nas diferentes áreas. O projeto determina ainda também determina o acompanhamento e avaliação das políticas e ações visando sua qualificação permanente e o melhor resultado dos investimentos. Já falei aqui que estende a licença paternidade por 15 dias, bem como de outras licenças que são asseguradas. Enfim, senador Romero, eu solicito à mesa que possa considerar na íntegra o relatório de nossa autoria, ao tempo em que pedimos aqui o apoio dos nossos pares, senadores e senadoras, para aprovação desse projeto, que, sem dúvida nenhuma, é um projeto que a gente pode denominar como agenda cidadã, porque não existe uma agenda mais cidadã, senador Romero, do que aquela agenda que trata exatamente dos direitos da criança e do adolescente. E acrescento ainda mais, para terminar, nesse seminário internacional, onde esse projeto foi amplamente debatido, lá, os países que lá estavam ficaram extremamente, enfim, na verdade, destacaram lá o conteúdo desse projeto, na ocasião, inclusive, já adiantando que essa é uma legislação inovadora e que, uma vez aprovada aqui no Brasil, eles querem levar para os seus países exatamente como exemplo a ser seguido. Então, na verdade, o projeto é esse, é olhar a criança no conceito da filósofa Hannah Arendt, de quando diz a criança sujeita e portadora de direitos. Alguém já disse que pode-se reconhecer o valor de um país pelo modo como trata suas crianças. Portanto, é disso que se trata o projeto de lei. Me concede uma parte? Pois não. Por economia de tempo mesmo, eu quero apenas me somar ao pronunciamento que faz Vossa Excelência, dizer que esse é um trabalho muito importante. Eu quero saudar aqui Osmar Terra, mas também Peronde, dois médicos, colegas, os dois pediatras, da importância que teve, né, e que tem, porque eu tenho certeza que essa será uma grande contribuição para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais do que isso, os estudos modernos, aí a convite do Osmar Terra, do Peronde, eu tenho acompanhado, né? E estou convencido de que, se quisermos realmente uma sociedade melhor, né, temos que apostar exatamente na primeira infância. Temos que apostar exatamente quando o sistema nervoso central, o comportamento emocional, sobretudo afetivo, o comportamento que faz com que as pessoas sejam pessoas de bem, são formadas. Então, minha cara senadora, me somo ao grande pronunciamento que faz Vossa Excelência, saudando, né, esses dois companheiros, Osmar Terra e Peronde, e dizendo que essa talvez seja, dos últimos anos, uma das melhores contribuições que algum parlamentar poderia dar a este país. Muito obrigado. Obrigado, senador Moca, e eu, com prazer, incorporo as considerações de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento. Senador Romero, aqui tem as emendas, é necessário eu lê-las ou... Não,
pelo projeto de Vossa Excelência, não está sendo aceita emenda. Vai ser votado com o texto da Câmara. Não, as emendas que eu estou apresentando, então é só rapidamente, são emendas de redação. Tá. Então, bem rapidinho. Não é necessário ler as emendas. Não é Você necessário. pode dizer o número de emendas e elas estão anexas ao processo, portanto... Pronto, tem a emenda, são 1, 2, 3, é que não está numerado aqui. Bandeira, por favor. Na verdade, é bem rapidinho, senador Romero. A primeira emenda substitua-se no artigo 5º do projeto de lei da Câmara a expressão aos meios de comunicação por, abre aspas, a comunicação mercadológica. A outra substitua-se no artigo 12 do projeto de lei da Câmara a expressão na formação humana por, abre aspas, no desenvolvimento do ser humano. E a outra emenda desse ao artigo 18 da lei da Câmara, de número 14/2015, a seguinte redação, que é o parágrafo único, e vem mais as emendas, todas elas de redação. Por favor, então, isso... As emendas de redação estão incorporadas ao relatório de Vossa Excelência, nós votaremos o relatório com as emendas. Com certeza, nós tivemos esse cuidado exatamente das emendas terem apenas o caráter de redação, para que daqui vá para o gabinete presidencial e sancionado pela presidenta Dilma sem vetos. Obrigada, senador Romero. O parecer é favorável em todas as comissões. Eu quero registrar a importância desse projeto. Eu diria que o Congresso, o Senado Federal, abre este ano de votações com a primeira matéria, uma matéria extremamente favorável e importante para o futuro do país, que é a primeira infância. Quero saudar o relator da matéria, que com sua competência, com sua articulação, o senador Osmar Terra, aprovou por unanimidade na Câmara dos Deputados, e o deputado Darcísio Peronde, que atuou no sentido de aprovar essa matéria também. Então, a matéria é extremamente relevante. Quero dizer que foi uma prioridade desse Senado dar urgência a essa matéria, e a senadora Fátima, que brilhantemente relatou a matéria na Comissão de Educação, foi designada por essa mesa para que relatasse em todas as outras comissões, tendo em vista o seu conhecimento e o seu compromisso com a primeira infância. Está em discussão a matéria, palavra ao senador Ricardo, depois o senador Cristóvão e o senador Medeiros e o senador Cristóvão. Com a palavra o senador Ricardo Ferraz. Senhor presidente, senador Romero Jucá, senhoras e senhores senadores, a senadora Fátima Bezerra, na condição de relatora, esboçou com absoluto detalhe a importância, o alcance, a dimensão, a necessidade desse projeto que estamos votando aqui. Foi cirúrgica, pontuou cada um dos avanços que estão consignados neste projeto de autoria do deputado federal Osmar Terra, que é um antigo, experiente militante dessa causa, tendo sido secretário de Estado da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul durante 8 anos e deixou um legado no Estado do Rio Grande do Sul, e eu falo isso, senhora senadora Fátima Bezerra, não apenas por ouvir dizer. Eu falo isso, senador Moca, porque à época eu era vice-governador do Estado do Espírito Santo e fui até o Estado do Rio Grande do Sul conhecer o programa Primeira Infância Melhor. De extraordinária fundamentação teórica e acadêmica, mas também com elevado resultado prático. Um programa reconhecido não apenas nacionalmente, mas um programa que é referência para a Unesco e para um conjunto de outras entidades multilaterais, mundo afora, que cuidam e entendem a importância
de nós proporcionarmos à primeira infância políticas, ações, diretrizes que possam efetivamente tratar, para além das palavras, ações e políticas públicas que possam dar a essa fase, que é das mais importantes ou a mais importante. A neurociência classifica essa fase como uma fase fundamental na formação e na estruturação do ser humano, por ser a primeira infância, a fase em que pelo menos 80% das conexões dos neurônios se formam. E havia, na prática, uma lacuna de políticas e ações voltadas para o fortalecimento da primeira infância. Porque a primeira infância ela é adotada como prioridade em alguns estados, dependendo do grau de comprometimento daquele governante, de comprometimento, de conhecimento e assim por diante. Porque mesmo, senador Moca, quando você não conhece, mas você tem comprometimento, você faz desse comprometimento resultado extraordinário. E o deputado Osmar Terra, que é o autor desse projeto, eu dizia que eu fui até o estado do Rio Grande do Sul porque queria trazer para o meu estado do Espírito Santo aquela exitosa experiência que lá foi implantado com excepcionais resultados. Resultados não no campo teórico, mas resultados no campo prático. Este projeto, ele é, portanto, produto e resultado de muitas discussões, de muitos debates, de muitas audiências públicas na Câmara Federal e também aqui no Senado Federal. Ele chega, portanto, aqui pronto, maduro, depois de muitos debates, que está aqui muito bem detalhado no caderno, na cartilha Marco Legal da Primeira Infância, que nos é trazido pelo deputado Osmar Terra. Mas, senhor presidente, a construção desse marco civil da primeira infância, ele é de fato um reconhecimento da importância da primeira infância como base para todas as aprendizagens humanas. Estudos demonstram que a qualidade de vida de uma criança entre o nascimento e os 6 anos de idade pode determinar ou não as contribuições que ele trará à sociedade quando adulta. Se este período incluir suporte para o crescimento cognitivo, o desenvolvimento da linguagem, habilidades motoras, adaptativas e aspectos socioemocionais, a criança seguramente terá uma vida escolar bem-sucedida e relações sociais fortalecidas. Aliado à boa alimentação, senador Cristóvão Buarque, o estímulo adequado à criança de até 6 anos gera benefícios que vão desde o aumento da aptidão intelectual até a formação de adultos preparados para aprender e lidar com os desafios do cotidiano humano. Neste sentido, a educação fundamental, ela é pré-condição. A primeira etapa da educação básica complementa a ação da família no desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social, oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos, a atividade de fato exige atenção especial. Mais uma vez, reforço, os estudos demonstram que é durante a primeira infância que o cérebro humano desenvolve a maioria das ligações entre os neurônios. Até os 3 anos de idade, há cerca de 100 bilhões de células cerebrais com as quais uma criança nasce, desenvolve 1 quatrilhão de ligações. O número é o dobro das conexões que um adulto possui. Aos 4 anos, estima-se que a criança tenha atingido a metade do seu potencial intelectual. É disso que se trata. Quando focado em famílias em situação de pobreza, o desenvolvimento infantil pode romper um ciclo de falta de oportunidades. No Brasil, o grupo é um dos mais vulneráveis da população. Segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios, quase metade, 45%
das famílias brasileiras com crianças de 0 a 6 anos vivem com rendimento mensal per capita de até meio salário mínimo. Altas taxas de mortalidade, desnutrição infantil, falta de registro civil, violência doméstica e a tradição do cuidado básico em detrimento da prática educacional são algumas das condições adversas ao pleno desenvolvimento infantil que devem ser observadas nas políticas públicas. De certo, com esse marco civil que seguramente estaremos aprovando aqui, deputado Perondi, que é um ativo militante e ativista dessa causa, nós não estaremos, com certeza, resolvendo todos os problemas, não. Mas nós estaremos dando um passo muito importante na direção de criarmos diretrizes nacionais, na condição de integrarmos esses programas com os demais programas do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, para que nós possamos criar ambiente e horizonte de virarmos essa página. De modo que eu rendo aqui as minhas homenagens à militância desse extraordinário médico, sanitarista, ex-secretário de Estado da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e valente deputado Osmar Terra. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, eu agradeço ao senador Medeiros que eu possa passar um pouquinho na frente, até porque em breve eu vou ter que estar em outro lugar fazendo uma palestra. Senador, o que eu quero dizer aqui é muito simples, é que esse projeto do deputado Osmar Terra preenche uma lacuna fundamental que o Brasil vem sofrendo. Cada criança que não é bem cuidada na primeira infância é um pedaço do futuro que é consumido do Brasil inteiro. O que o deputado Osmar Terra trouxe foi a possibilidade de resolvermos essa lacuna, essa brecha, esse buraco, como o Brasil cuida de suas crianças. A senadora dizia aqui, algum tempo atrás, Heloísa Helena, que se o Brasil cuidasse de uma geração, essa geração depois cuidaria do Brasil. O deputado Osmar Terra, com seu projeto, traz a possibilidade de nós cuidarmos das nossas crianças na primeira infância. E a senadora Fátima Bezerra, com o seu relatório, traz todos os argumentos necessários para que não adiemos nem um minuto mais a aprovação desse projeto do deputado Osmar Terra. Por isso aqui o meu apoio total para que esse projeto seja aprovado. Agora, senador, eu não gostaria de deixar de pedir ao senhor que tem a ver com isso, é a gente votar esse pedido, esse requerimento que os líderes colocaram na mesa e assinaram a meu pedido, do projeto relacionado às características que definem trabalho escravo no Brasil. Temos que debater isso nas comissões. Não seria bom votar isso no plenário? E aqui está um dos maiores defensores, dos maiores lutadores contra o trabalho escravo contemporâneo, que é o senador Paulo Rocha. Vamos mandar para as comissões e debater se a atual caracterização de trabalho escravo está ou não errada. Eu nem vou dizer que está plenamente certa, mas mudar isso nesse momento é ruim. E segundo, eu quero dizer que o requerimento foi entregue ao presidente em exercício naquele instante, o senador Viana, e está na mesa. Eu deixo aqui, portanto, o meu desejo de aprovação imediata ao PL do deputado Osmar Terra e também que nós votemos esse requerimento, tirando o regime de urgência para o projeto relacionado ao trabalho escravo no Brasil. Com a palavra, o senador José Medeiros. Eu quero registrar aqui a presença, além do autor e articulador Osmar Terra e Darcísio Perondi, das deputadas Maria Helena Veronese e Bruna Furlan, que se dedicaram também à aprovação, e Carmen Zanotto, que se dedicaram também à aprovação dessa matéria extremamente importante para o futuro do Brasil. Com a palavra, o senador José Medeiros. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, com muita alegria, senhor presidente, que faça a discussão desse projeto, porque participei ativamente das discussões e do início
da Frente pela Primeira Infância esse ano, juntamente com a deputada Bruna, com a deputada Maria Helena, com a deputada Sherida, deputado Osmar Terra, doutor Peronde, enfim. E quero parabenizar também aqui a relatora, fez um relatório magnífico, a senadora Fátima Bezerra. Enfim, parabenizar todos esses, inclusive também a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a todos que trabalharam para que chegasse a esse momento. Mas, senhor presidente, para não me delongar, quero contar aqui uma pequena história que o senador Cristóvão não nos repassou por modéstia, mas que eu achei muito interessante e importante nesse momento contar a todos os meus pares. Em certa oportunidade, o helicóptero da Presidência da República, que levava o presidente Lula, isso no primeiro mandato dele, acabou tendo uma pane e teve que pousar, fazer um pouso forçado no sertão de Pernambuco. E ali tinha algumas crianças à beira de uma cerca, pequenas crianças. E daquele helicóptero, imagine o que é para essas crianças que mal veem um automóvel lá no interior do Pernambuco, viram descer daquela máquina magnífica da FAB, desce o presidente da República, o então presidente Lula. E um fotógrafo que estava por ali tirou uma foto do presidente Lula agachado ali perto da cerca com aquelas crianças. Bem, a foto rodou os jornais e o senador Cristóvão Buarque teve a presença de espírito de ir visitar no sertão de Pernambuco aquelas crianças. E foi conhecer quem eram elas, quem eram suas famílias e qual a história de cada criança. E voltou aqui para Brasília e escreveu uma carta ao presidente Lula, relatando o que simbolizava para aquelas crianças de repente baixar no quintal da sua casa o helicóptero do presidente da República. E mostrou que aquilo ali podia simbolizar o início da mudança da relação do Brasil com a educação infantil, da relação do Brasil com suas crianças. E ele escreveu essa carta e recentemente escreveu um magnífico artigo relatando esse fato e dizendo que após 10 anos ele foi lá no Pernambuco visitar essas crianças para ver como é que estavam. E, infelizmente, se deparou com um estado desolador, porque ele tinha escrito ao presidente Lula que ali era uma oportunidade do presidente mudar a vida daquelas crianças e simbolicamente mudar a vida das crianças brasileiras. Mas o que aconteceu? Ele se deparou com alguns presos, outros que tinham saído fora da escola, outro que já tinha morrido, enfim, um cenário desolador. E ele escreveu outra carta, dessa vez para a presidente Dilma, dizendo que não tinha sido possível o Brasil mudar a vida daquelas crianças, mas que um deles, que teve um filho ainda, já adolescente, teve uma filha na adolescência, aquela criança estava dando uma nova oportunidade para que o Brasil pudesse mudar a sua relação com suas crianças. Eu estou citando esse texto porque exemplifica mais ou menos a realidade do que é, na maioria dos casos, o tratamento com as crianças no Brasil. E, senhor presidente, esse marco legal da primeira infância, ele vem justamente fazer essa mudança pela qual lutava naquele momento o senador Cristóvão Buarque, mudar a relação com que o país trata suas crianças. Ontem, senhor presidente, e fala agora de segurança, ontem aconteceu um fato lamentável aqui no entorno de Brasília. Um funcionário daqui da casa, funcionário do gabinete do senador Eduardo Amorim, foi assassinado por uma criança, por um adolescente de 15 anos. 15 anos de idade. E aqui, de repente, vocês me perguntam, o que tem a ver o marco legal da primeira infância com segurança pública? Tem tudo a ver. Senhor presidente, eu tive o orgulho e a felicidade de participar de um curso proporcionado por esse Senado Federal na Universidade de Harvard. Ali, uma série de cabeças, das melhores cabeças do mundo, fizeram um estudo esse que é o embrião, o nascedouro desse projeto do marco da primeira infância, do marco legal da primeira infância. Esse curso que também foi feito pelo deputado Osmar Terra e que ali começou a gestação desse projeto. E esses estudiosos diziam justamente o que foi falado aqui pelo senador
Ricardo Ferraço, de que dos 0 a 6 anos de idade existe uma janela de oportunidade, uma janela de oportunidade onde é construída, onde tem possibilidade e é o momento em que as pilastras que vão sustentar aquele adulto são formadas, onde é propício que, se não houver nenhum obstáculo à sua formação, essa criança poderá vir ser um adulto de sucesso. E eu destaco aqui um dos estudos, um estudo que foi feito pelos doutores ali, fizeram um estudo de duplo cego, numa comunidade de extrema vulnerabilidade, senhor presidente. Eles pegaram 2 grupos. Eles acompanharam direcionando políticas públicas para que as crianças não sofressem nenhum obstáculo na sua formação. E nesse mesmo grupo, acompanharam também outros, simplesmente acompanharam. O resultado foi que, aos 18 anos, eles observaram um gráfico com diferenças com situações totalmente opostas. Aquelas crianças que foram acompanhadas do 0 a 6, que tiveram todo o tratamento, as políticas públicas direcionadas, tiveram alto índice de aprendizagem, tiveram menor índice de criminalidade, enfim, foram positivos em todos os indicadores. Ao passo que aqueles que não tiveram apoio, que não tiveram acompanhamento, o gráfico foi desastroso. Alto índice de criminalidade, alto índice de drogadição, enfim, um desastre total. E chegaram à conclusão de que, se o Estado não investir na primeira infância por uma questão humanitária, que o faça por uma questão econômica. E por que isso? Porque eles chegaram à conclusão, senadora Fátima Bezerra, que para cada dólar que foi gasto com aquele grupo que houve o acompanhamento com as políticas públicas do Estado, eles tiveram que gastar 7 depois com aqueles que não foram. Com cadeias, com o tratamento psiquiátrico, enfim, com tratamento para recuperação de drogas e alcoolismo, enfim. Chegaram-se a essa conclusão, de que gastar na primeira infância não é despesa, é investimento. E hoje o Senado Federal Brasileiro, o senador Jucá, Vossa Excelência ressaltou muito bem da importância desse projeto e eu creio que simboliza. Nós, nesse momento que enfrentamos um período de extrema aflição, de crise no país, eu creio que é simbólico essa casa, nesse momento, como primeiro projeto, aprovar o marco legal da primeira infância. Sabe por quê? Porque aponta para o futuro, aponta para uma saída, aponta para aquela tecla que o senador Cristóvão Buarque sempre bate aqui, que é a educação. Nós só temos uma saída e essa é pela educação. Eu tenho dito sempre que ele aqui tem sido João Batista, a voz que clama no deserto sobre esse assunto. E nesse momento eu me emociono de saber que nós estamos fazendo história aqui no Senado Federal Brasileiro. Eu não tenho dúvida, políticas públicas nós temos muitas, mas espalhadas. E o que faz esse projeto? Não faz nenhum milagre, mas ele direciona, ele condensa e mostra um rumo para os municípios, para os estados e para a União, de que a saída é investir do 0 ao 6 na primeiríssima infância, porque depois já fica mais caro e mais difícil. Muito obrigado, senhor presidente.